gostaria de começar a falar um pouco, que todo mundo começou a perguntar da ansiedade. Ah, estou ansiosa, por mais que eu trabalho, parece que eu estou trabalhando o dobro, eu estou sentindo uma sensação de cansaço maior, eu fico um pouco desorganizada com a rotina, com as pessoas perto, muitas vezes não consigo ou estudar, ou trabalhar, ou dar assistência para os filhos, que algumas escolas não entraram em férias, então ficou mais difícil ainda, porque às vezes dentro de uma casa tem criança estudando e criança que não está estudando. E todo mundo está tentando se adaptar a tudo isso, né? Então, veja bem, o medo ficou eminente, né? Por causa do perigo. O perigo do contágio, pandemia, não é uma epidemia, né? Por mais que tenha causado mortes, chikungunya, dengue, né? E outras gripes, não foi tão assustador e não precisou de tanto isolamento e também dos médicos, dos hospitais, né, da ciência, não dando conta inicialmente disso, porque era muito novo. E a questão do medo. O medo, ele é uma resposta adaptativa de luta ou fuga imediata. Que, né, é um pouco diferente da ansiedade, né? Então, veja só, Regina perguntando sobre a insônia, nós vamos falar destes sintomas, Regina. Boa noite, estamos falando aqui da ansiedade. Começamos a falar do medo, né? Que é essa resposta adaptativa de luta ou fuga. Então, veja só como nós funcionamos, que é um dos exemplos que eu gosto de dar. Nesses canais a cabo, tem aquele Planet Animal, mostrou um leão entrando numa savana, calmamente. E fizeram um barulho, foi uma situação experimental, fizeram um barulho para que o leão se preocupasse. E ele sentiu medo. E mostra na hora, a câmera perto, né, do leão, conseguiu focar, e ele teve toda uma transformação, né? Porque o medo, quando a gente sente medo, a gente aciona nossas amígdalas cerebrais. Não são essas amígdalas, né? São pequenas coisinhas, né? O tamanho de uma lentilha que fica, né, mais ou menos atrás dos olhos, né? Nessa região do cérebro. E ele é responsável pelo medo e pelo instinto de sobrevivência. Ele teve uma transformação. As pupilas se dilataram, ele começou a hiperventilar. Não deu para medir batimentos cardíacos, mas pela hiperventilação dava para se calcular. Ele abriu as ventas, ele oriçou a juba e ele ficou em estado de alerta, porque tinha um perigo iminente. Só que o leão, ele lida com dado de realidade. O leão não é inteligente igual o homem. Então passou um tempo, ele viu que o barulho não aparecia mais e toda aquela transformação voltou ao normal e ele foi caminhando pela savana calmamente. Só que o homem é inteligente, ele tem crítica, ele levanta hipótese. Então, a ansiedade, ela se diferencia do medo pela ausência do estímulo externo até. Se nós estivéssemos na situação do leão, nós íamos levantar hipótese. Mas e se tiver alguém na espreita, alguém atrás daquela rocha? Ou se eu passar por aquela curva, estão me aguardando? Então, o homem, ele levanta hipótese. E a ansiedade, né, ela vem por meio de um estímulo externo que produz uma reação de medo, quando às vezes o perigo não está mais lá, ou não está lá, fica numa condição de ideia, de hipótese, de imaginação.
pode ver que quando nós ficamos numa situação de ansiedade, para ir a algum lugar, para fazer algum trabalho, numa situação de prova, vem aquela frase assim, e se? Mas e se eu não conseguir? E se eu na hora esquecer? E se eu for mal? E se eu chegar lá e tiver com uma roupa inadequada? E se? Esse medo, ele começa a travar. Quando a gente começa com muito esse se, eu até brinco, eu falo assim, o ansioso, ele é o exterminador do futuro. Ele consegue ter todas as ideias piores possíveis, criam assim, várias hipóteses de algo ruim que possa acontecer. E tudo no plano das ideias. E às vezes isso não é verdadeiro. Né? Isso tem a ver com as nossas vivências, com as nossas histórias. Olá, todo mundo aqui, né? O pessoal perguntando bastante de insônia, boa noite. E veja bem, a ansiedade, ela é um medo mal resolvido. E mal resolvido também por nossas questões emocionais, psicológicas e como que a gente lida com as coisas na vida da gente, né? Como que a gente poderia definir de uma forma clara a ansiedade, né? Ela é um transtorno mental mais comum. Ela é uma preocupação persistente e excessiva. Veja, e muitas vezes sem algum estímulo aparente, sem algo externo que provoca isso, e sim pelas suas elaborações mentais. E ela acompanha, né, ela vem acompanhada de sintomas físicos, porque você acelera toda uma neuroquímica cerebral. Né? Lembra do leão? Você acelera aquilo. E por quê? Né? Porque ela está muito associada com uma hiperatividade, né? Com uma tensão muscular muito grande. E vem toda aquela sensação de inquietação, de medo, e o medo, ele tem um lado protetor e um lado paralisante. Nós não vamos olhar lá embaixo de um precipício sem se escorar em nada. Por quê? Nós temos o instinto de sobrevivência, nós temos medo de cair. Então, o medo, muitas vezes ele é protetor. Estamos andando na rua à noite, a gente não vai entrar numa viela escura que tem umas pessoas lá no fundo, porque logo esse medo é acionado. Então, ele chega a nos proteger. Mas à medida que a gente fica hipotetizando coisas ruins, fica naquela coisa do e se, com uma preocupação sem nenhum dado de realidade existente ou aparente. Ele começa a nos paralisar. Tem muitas pessoas que às vezes deixam de ir ao lugar, tem muitas pessoas que começam a ter sintomas físicos, dá branco, paralisa. E aí, como que nós vamos medir isso? Porque todos nós temos ansiedade. Não é, Sirlene? Olha aí a Carol também chegando. Né? Todos nós temos ansiedade. O que diferencia é justamente isso. É o quanto. À medida que começa a interferir, a paralisar e a apresentar sintomas físicos também, né? Toda uma inquietação, uma irritabilidade, uma dificuldade de concentração e memória, isso já são sintomas da ansiedade. Sensação de estar no limite, né? Assim, do cansaço, alteração do sono, alteração do apetite. Muitas vezes, esse transtorno mental, ele é causado por alguma coisa que acontece na vida da gente, né? Então, perda de emprego, perda de um ente querido, um problema muito sério com o trabalho, mas seria alguma coisa circunstancial, mas geralmente não acontece isso.
a historinha do leão, né? Quando ele percebe o perigo, que ele aciona todo aquele sistema. Como ele depois não vê o perigo aparente, ele volta ao normal. E aí, com o ser humano, é diferente, a gente não tem esse botão liga e desliga. Então você fica que nem aquele leão durante semanas, meses, anos, com situações mal resolvidas do dia a dia, ou uma condição própria mesmo. Às vezes nós temos uma engrenagem psíquica meio emperrada e a gente não muda. Tá tudo dando errado e a gente tá agindo da mesma forma. E aí, quando vai ver, a pessoa começou a apresentar sintomas físicos já. E o rendimento dela começa a cair. Né? Pergunto também sobre crianças aqui, a Milena, né? Que as crianças têm uma enorme dificuldade de concentração, né? E estudando, mesmo somente estudando, mas veja, a escola hoje ainda é conteudista e muito competitiva. Então vamos comparar um pouco a situação, né, da escola, da criança, do estudante com a situação de trabalho. A gente trabalha além do nosso limite, do limite de carga horária e do limite de capacidade, e de capacidade até de condições, assim, neurobiológicas mesmo. As crianças têm um quanto de conteúdo por ano e também por aula e por lição de casa que chega a ser insalubre. As crianças estão sempre correndo atrás do prejuízo e nós também no trabalho somos assim. A gente tem sempre a sensação de que está atrasado e sempre a sensação que não está dando conta. Isso gera medo. Isso te deixa em estado de alerta. E você não pode lutar e nem fugir, né? Lembra que o medo é uma resposta adaptativa de luta ou fuga imediata? Você não pode lutar e você não pode fugir. E você vai o quê? Você vai tolerando e tentando se adaptar com manobras disfuncionais. Então, para dar conta, eu vou estudar o dobro. Para dar conta, eu vou ficar fazendo hora extra no trabalho. Para dar conta, eu vou levar trabalho para casa. E no fim, você vai fazendo coisas que estão ultrapassando o seu limite. Você começa a desrespeitar a sua natureza, porque cada um tem uma natureza diferente do outro. Só que tanto a escola como também o trabalho, eles esperam que todos tenham o mesmo desempenho, não respeitando as diferenças individuais. E aí começa a estrangular o sistema e começa a aparecer os sintomas. Né? Por que fala assim, por que eu não consigo dormir? Veja, se você está igual o leão o dia inteiro, tensa, né, com adrenalina subindo e descendo, toda a tua neuroquímica trabalhando a milhão. E isso não é um dia, porque um dia uma boa noite de sono tira no dia seguinte e você tá boa, você vem vindo com isso o tempo inteiro, há semanas, meses, há anos. Como que você consegue deitar, né, e falar pro leão abaixar a juba? Você deita, você ainda tá assim. Para você conseguir entrar no estado, né, num estágio de relaxamento, demora muito. Então, ou a pessoa fala assim, eu demoro muito para dormir. Ou então a pessoa está morta, cansada, ela pega, dorme. 3 horas da manhã ela acorda. Por quê? Porque ela está em alerta ainda, é o leão na savana. Ou dorme um pouco, não entra naquele sono profundo, acorda cedo e tem a sensação de que não dormiu, porque não entrou no sono profundo, não entrou no sono REM. Isso está mexendo com todo o sistema do organismo. E aí começa assim, sudorese nas mãos,
problemas de intestino. E isso varia de pessoa para pessoa, varia assim para cada pessoa. Então tem gente que fica com o intestino travado, tem pessoas que ficam com diarreia crônica, dor no estômago, dores nas juntas. Tudo isso por causa dessa tensão muscular. Né? Então, como fazer com isso? Né? O que fazer? Lógico que tanto o tratamento psicológico como o tratamento farmacológico, eles são muito importantes. Né? E por que eles são importantes? Né? Eu costumo explicar assim, olha, essa aqui é a ansiedade. Aí você não trata. Passa meses, passa um ano. Essa arvorezinha, ela começa a crescer. Começam a dar comorbidades, que são outros transtornos associados. Além dos físicos, tá? Gastrite e outras cocitas más. E aí começa a aparecer depressão associada, fobia social. Ó, como se fosse galinhos nascendo da árvore. Pânico, toque e daí por diante. No estado de ansiedade, você mexe com tudo, com hormônios, com neurotransmissores. Você mexe com várias glândulas. Então fica muito difícil da gente pensar assim, dou conta. Ou então justificar, eu estou assim por causa do meu trabalho. Não, você está assim porque você está vivendo numa engrenagem emperrada, insalubre. E você precisa estar atento a isso. Não é, Tadeu? Olha aí, né? O quanto que a gente, no fim, se acostuma, né? A ir dormir tarde. Aí, no fim, se acostuma a ir dormir tarde. Você acostuma a ter o intestino preso. Você acostuma a ter falta de concentração. Pode ver, quando vocês estão nesse estado, vocês esquecem celular, não lembra onde pôs as coisas, marcou o médico esqueceu. Por quê? Porque você ultrapassou a capacidade cognitiva, emocional, de tudo, da sua natureza. E aí você começou a adoecer. Não é, Valéria? Boa noite. E aí as pessoas falaram sobre ansiedade nesse momento de isolamento. Gente, o que está aparecendo agora é que vocês estavam carregando antes. E começou a aparecer agora. E vocês vão precisar rever isso. E eu acho que agora é um bom momento para repensar em tudo isso. Para tentar reformular, parar de engolir sapos, projetar ideais inalcançáveis, inatingíveis, que é o que às vezes, né, como a gente se coloca dentro de um emprego, ou as crianças dentro da escola. Eu tenho crianças com 8 anos de idade, inteligentes, com um sentimento de incapacidade. Todo mundo tem o sentimento de não dar conta. E isso traz uma frustração muito grande. Isso faz com que a gente duvide da nossa capacidade. Porque está todo mundo fazendo, mas está todo mundo doente calado. Porque como que nós vamos fazer? Então, precisamos ficar atentos e ver o que está acontecendo com a gente agora. Estamos trazendo para o isolamento social sintomas pré-existentes. E seria um momento interessante de rever, já que vamos ficar nesse resguardo. Seria interessante repensarmos, ler um pouco sobre isso, conversar com as pessoas,
reformular sua rotina, seus horários. Quando o paciente chega, a primeira coisa que eu faço é uma investigação da rotina. Gente, a rotina é lastimável. Não tem ser humano que sobreviva àquilo. Os adultos reclamam que engordam. Lógico, eles não conseguem comer, eles não conseguem comer uma fruta. Eles fazem grandes refeições. O metabolismo não trabalha. Você demora muito tempo entre uma refeição a outra. O que acontece? O teu metabolismo vai reservar, é instinto de sobrevivência. Aí você come um boi na hora que você vai comer. Então, não pode deixar de lembrar de se alimentar de 3 em 3 horas, de beber muita água. Tudo isso colabora para você não adoecer. Você precisa fazer exercícios físicos. Você precisa ter um hobby. Então, além de toda a rotina, assim, mal resolvida, porque as pessoas têm atividades até 9 horas da noite, quando ela teria que dar um espaço de 2 horas de almoço e de espaço livre, porque coisas vão dar errada e vão ocorrer atrasos, mas ninguém põe isso em planejamento. E aí ficam todos descabelados. Eu vejo crianças também. Tem crianças que têm agenda de executivo. Chegam no consultório com sintomas de ansiedade, né, que a gente chama de sintomas de adultos, com depressão, caindo tufos de cabelo da cabeça, com olheiras, porque não dá conta de tanta atividade, da carga horária de escola, porque o importante é preparar para o vestibular. Quer dizer, a escola, ela mudou o padrão. A criança tem que ficar 5 horas numa carteira, quando ela não tem mais condições de ficar 5 horas numa carteira, que nem eu, minha mãe e minha avó ficavam. Eu trabalho com crianças, estou com 56 anos, eu trabalho com crianças desde 17 anos. Na minha época, eu tinha que pegar uma criança de 4 anos e ensinar a pegar no lápis. Eu tinha que ensinar a pegar no lápis. Dei aula durante 12 anos e depois comecei a clinicar. Hoje você pega uma criança de 2 anos e faz assim com lápis, ela já tem isso pronto. Eu vi a evolução da espécie. Só que a escola continua a mesma. E exigindo mais. E dando menos. Olha quantas escolas não deram conta disso que aconteceu. E mesmo o que estão tentando fazer, não se prepararam. Uma criança hoje não tem mais a capacidade de foco e atenção. Se a aula que o professor está dando, naquele formato, passar de 15, 20 minutos, ou ele dinamiza a aula dele, ou vai gerar indisciplina. E é isso que as pessoas precisam acordar. As coisas mudaram. E aí eu pergunto, qual é o seu hobby? Você se programa toda semana assim, o que eu vou fazer de gostosinho para mim? O que vai me deixar feliz? Vai ser conhecer aquele lugar, ligar para uma amiga, ler um livro? Vocês não fazem isso. Temos vários meses aí por vir de isolamento social. Está na hora de você se reinventar. Está na hora de você se olhar. Está na hora de você perceber o quanto que tentar ter como objetivo um ideal inatingível é gerar frustração para si próprio. Querer corresponder o tempo inteiro à expectativa dos outros. Sinto muito, você nunca vai conseguir corresponder. Coisas que o homem acredita e busca e luta por isso e não existe. Certeza, controle e estabilidade. Isso não existe, gente. O que vai deixar você menos doente é você não ir de encontro aos seus desejos, é você estabelecer um horário de rotina assim saudável, é você começar a aprender a dizer não, é você começar a se doar até um limite que
Depois da página 12, você vai começar a se sentir lesado. Então, nesse período de isolamento social, seria interessante vocês perceberem tudo isso. Ainda nós vamos estudar, estou estudando, né, de outros isolamentos sociais que ocorreram, né, da peste negra, da gripe espanhola, da guerra e do pós-guerra, para ver como que aquele povo, né, o que aquele povo desenvolveu. Mas veja, nós estamos em outro momento histórico. Hoje temos algumas ferramentas que eles não tinham. Naquela época, a rotina é mais tranquila do que hoje. Então, não dá para fazer uma comparação, né? Mas vamos estudando. E se vocês sentem esses sintomas, está na hora de vocês procurarem tratamento. E veja, chega a um ponto que você tem que fazer tratamento terapêutico para mudar essa engrenagem sua e que também você precisa tomar medicação, porque você se ensinou seu cérebro a trabalhar com os neurotransmissores todos alterados. Seu cérebro está com problema químico e você precisa tomar a medicação para harmonizar isso, para trabalhar numa toada necessária que não seja corrosiva para o cérebro. Ai, mas faz mal remédio psiquiátrico. Ai, tarja preta. Gente, lógico, é tarja preta porque tem que ter controle. Por que a farmácia não me entrega aqui? Porque até o motoqueiro pode fazer contrabando disso e usar como drogas. Tem um monte de adolescentes que misturam vodka com pomadas que tem antibiótico, com afrim de nariz, tudo para dar barato. Pega remédio psiquiátrico da casa da mãe e leva para dar rebite, para fazer essas coisas. Por isso ele tem que ser tarja preta e tem que ser controlado pelo médico. Não é hoje eu tomar, eu vou tomar 2. Não, é o médico quem vai dizer isso. Agora é interessante falar assim, mas remédio para a cabeça. Coitado do cérebro. Se você está com refluxo, você vai tomar o seu omeprazol. Ou qualquer outro remédio para o estômago que você esteja precisando. Se você é diabético, você vai tomar insulina. Se você tem um problema no coração, você não esquece suas pirulinhas do coração. Se você tem um problema de intestino, você está lá corrigindo. Coitado do cérebro, ninguém cuida dele. Ninguém quer dar remédio para ele. Só que isso estoura onde? Estoura na sua capacidade cognitiva, que começa a ficar deteriorada de atenção, memória, raciocínio, velocidade e processamento mental. Você começa a ir mal na escola, você começa a ir mal no seu trabalho. Você começa a ter esses sintomas que interferem no seu dia a dia, no seu rendimento, nas suas relações interpessoais, nas suas relações afetivas. Você fica insuportável. Alguém já te falou isso? Você está insuportável. Você não cuida do cérebro. Então tem que tomar a medicação, sim. O remédio para o diagnóstico certo, ele é uma bênção. Se você tem anemia, você precisa repor ferro. E se você tem a falta, né, a fabricação de um neurotransmissor, alguma coisa parecida, você precisa repor. Seu cérebro padece. As pontinhas dos seus neurônios, elas oxidam. Então, bora pensar na saúde, não sabendo o que está por vir, mas vamos conversando, vamos tirando as nossas dúvidas, né? Sempre vou colocar um vídeo explicativo sobre ansiedade e depressão e algumas comorbidades, vai ser o meu próximo vídeo, eu gostaria que vocês vissem, gostaria que vocês fizessem mais perguntas, que vocês tirassem as suas dúvidas. E para qualquer transtorno mental, você precisa procurar o médico para ver se você não precisa tomar alguma medicação. E você precisa procurar a terapia, porque se você só tomar medicação, você é melhor. Nossa, em 6 meses você tá legal. Só que passou 4 meses, você tem a mesma engrenagem emperrada psíquica, você começa a desencadear, desenvolver tudo de novo.
Então, vamos lá, gente. Vamos cuidar da nossa saúde, vamos cuidar dos nossos, né, dos nossos familiares, vamos cuidar bem do nosso emprego, vamos olhar melhor um para o outro. E eu vou lançar alguns vídeos e depois marcarei com vocês outra live para a gente poder conversar e explicar tudo isso um pouco melhor, ok? Um beijo a todos, muito obrigada. E eu quero sugestões. Uma sugestão que eu recebi, qual foi? Como lidar com os nossos idosos em casa. E eu estou procurando as pessoas competentes também a isso para poder nos auxiliar e trazer informações para vocês, ok? Então, um beijo a todos e boa noite para vocês.